estávamos classificando estoque, né? Falamos de estoque ativo, aquele que sofre flutuação. Falamos de estoque morto, que não sofre flutuação, nenhuma movimentação, certo? E agora vamos falar do estoque de segurança. Gente, estoque de segurança, a gente pode dizer até que o estoque de segurança é um estoque morto. Ou seja, é uma parcela do estoque que protege a empresa contra incertezas, né? Incertezas quanto à demanda, ao tempo de espera e ao fornecimento. Normalmente, o estoque de segurança, ele é uma técnica utilizada pelas organizações para proteger a organização caso haja atraso no fornecimento do nosso fornecedor, tá certo? E aí as empresas guardam uma quantidade. Vejam, gente, o importante é dizer isso. O estoque de segurança é uma parcela do estoque, é uma quantidade de estoque, tá certo? Que não quer dizer que você vai pegar uma quantidade e vai deixar separado ali. Mas você vai ter uma quantidade que você sabe que você não vai poder usar. Não obstante, você vai usar tudo. Eu quero dizer assim, vai usar tudo em que sentido? O primeiro, por exemplo, um dos critérios que a gente vai usar no estoque de segurança é o primeiro que entra, o primeiro que sai. A gente vai aprender o que a gente chama de PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. É assim, PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. O que significa isso? Se você guarda um estoque de segurança, vamos imaginar para leite condensado. Olha que coisa boa, que estoque de segurança é bom. Você tem uma fábrica de doces e você tem um estoque de leite condensado. Daí você tem um estoque, digamos, de 50 latas de leite condensado para caso o fornecedor, né, te atrase e você não parar a tua produção. Tá certo? A gente diz que aquelas 50 latas não vai ficar guardada lá num canto, não. Vai ficar tudo junto. E você vai usando, né, cuidando, inclusive a data de validade, olhando. O primeiro que entrou é o primeiro que sai. Agora, no quantitativo total, você vai ter lá no teu controle 50 latas que praticamente não vão ser usadas. Tá certo? Não obstante, na prática, você usar aquilo. Não é que você vai usar aquelas 50 latas. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente vai usar de acordo com o critério de validade, dentro disso que a gente está fazendo. Primeiro que entra, primeiro que sai. O que vai ficar reservado é uma quantidade de 50. É uma parcela de 50, mas não aquelas 50. Tá certo? Então, isso é importante no estoque de segurança. Para quê? Para que aquelas 50 não sofram obsolescência, não sejam perecíveis, né? Porque tem validade, e você acaba perdendo aquilo. Então, você vai dando vazão de acordo com a entrada delas, né? Não obstante, no saldo total, você percebeu um saldo de 50, né? Que está, né, sempre ali, tá certo? Contabilizado. Então, o estoque de segurança é isso, é uma parcela do estoque com a finalidade de proteger a empresa contra as incertezas, ou seja, é uma parte do teu estoque, vai ter uma parcela que a gente vai levar em consideração, que vai ficar sempre ali somando naquele estoque, para que não aconteça, né, um problema lá na minha produção, no meu suprimento, coisas desse tipo, porque o fornecedor atrasou, porque seja um produto de difícil reposição, certo? Além disso, a gente classifica o nosso estoque como inservível. O que significa o estoque inservível, gente? E aí é um nome próprio, né, da Instrução Normativa 205/88, que é tratada na administração pública. O estoque inservível, na verdade, ele é classificado como ocioso, recuperável, antieconômico e recuperável. E nessa mesma instrução normativa, ele vem dizendo o que é cada uma dessas coisas. Por exemplo, o que é o estoque ocioso? Que também, na iniciativa privada, chama-se estoque de excedentes. Eu quis colocar esse nome de excedentes, porque você pode encontrar ele também na tua prova. O estoque de excedentes, gente, ou ocioso, é um estoque que está em bom estado de conservação, mas que não está sendo utilizado. Aí você diz assim, Beth, o estoque ocioso pode também ser um estoque morto? Sim, se ele colocar que o estoque ocioso não sofreu flutuação, ele também pode ser um estoque morto, porque ele não sofreu flutuação, né? Mas qual é o conceito do estoque ocioso? É o estoque que, né, está em bom estado de conservação, mas que não está sendo aproveitado. Um exemplo, você manda fazer um formulário, né, para preenchimento de uma determinada coisa, né, de um cadastro de pessoas. E aí aquele formulário, você manda fazer 1000 daqueles formulários, e lá pelas tantas alguém disse, olha, está faltando um
campo aqui nesse formulário, e aí esse formulário não vai servir mais. E aí fica lá 1000 formulários sem utilidade, né? Isso é o que a gente chama de estoque ocioso. Não tem utilidade, mas pode, quer dizer, não tem utilidade para mim, mas pode ter utilidade para outro. Ou seja, ele está em bom estado de conservação, né, mas não está sendo utilizado. Tá certo? Então, ele fica lá estocado, né, e você não sabe. Aí você pode, nesse caso, quando a gente detecta um estoque como esse, né, a gente pode fazer doação, pode fazer leilão, pode fazer venda, né? Aí vai depender do que seja esse estoque, tá bom? A gente vai ver qual é o fim, qual é a descarga que a gente vai dar para esse estoque. O estoque recuperável é aquele estoque que está passível de recuperação. E quando é que a gente diz que o estoque está passível de recuperação? Quando a recuperação daquele bem, ela não exceder a 50% do valor do bem. Gente, isso é próprio da administração pública, não é iniciativa privada, não. Estoque recuperável é aquele que você, empresa, considera como recuperável. No caso da administração pública, existe regra. Qual é a regra? Se a recuperação exceder a 50% do valor do bem no mercado, nós não vamos recuperar. Nós vamos dizer que esse estoque é irrecuperável, certo? Como é isso, Beth? 50% do valor do bem no mercado. Vou dar um exemplo. Você tem uma cadeira lá na administração pública que quebrou o braço. Aí você vai fazer uma avaliação daquela cadeira no mercado, aquela cadeira custa 100 reais, certo? Só que o cara te cobra para trocar o braço 50, 60 reais. Aí você pergunta, pô, uma cadeira nova tá 100. E o cara só para trocar o braço tá me cobrando 60. No caso da administração pública, você vai poder fazer esse conserto? Não. Por quê? Porque o orçamento para recuperação excede a 50% do valor do bem. Daí, nesse caso, esse bem é irrecuperável. Ou seja, não tem viabilidade econômica de recuperação, tá certo? Ou quando ele perde suas características, né, de uso em razão da inviabilidade econômica ou em razão do seu uso, tá certo? E aí, não importa o que, ele perdeu a viabilidade econômica e aí ele está passível de não recuperação, tá certo? Então, é um bem não recuperável, tá? Ou irrecuperável, certo? E o bem antieconômico é outra classificação que a gente tem para o inservível, né? O antieconômico é aquele que a manutenção é onerosa, o rendimento é precário, o rendimento é precário, ou em virtude do seu uso prolongado, ele traz um desgaste prematuro, ou ainda que ele se tornou obsoleto em razão das inovações tecnológicas, tá certo? Então, aí, como é que a gente vai falar do bem antieconômico? De novo, o bem antieconômico é um exemplo. Eu tenho um exemplo muito característico disso. Eu tinha uma máquina de lavar que era excelente, a minha máquina de lavar, Brastemp, né? Mas era bem antiga, né? Então, ela passou alguns anos que não quebrou e depois, claro, começa a quebrar em razão do seu desgaste, pelo uso e coisas desse tipo. Bom, aí o que foi que aconteceu, né? Todo ano eu chamava o cara para consertar e ele me cobrava 150, 200 reais. Ele deixava a máquina nova, tinha e dizia, só tem uma máquina ótima, isso é só a manutenção. Até que uma vez quebrou uma peça lá e aí ele me cobrou 600 reais, eu acho, para consertar a máquina. E aí, gente, eu fiz uma avaliação, né? Uma máquina nova, inclusive, que lavava mais quantidade de roupa, etc, etc, estava custando 1.100, dividir em 10 vezes, eu ia passar pelos próximos 2 anos sem me preocupar. E aquela máquina ele estava me cobrando 600 e provavelmente no outro ano ia começar a quebrar outras coisas. O que eu fiz? Ele se tornou um bem antieconômico, ou seja, a recuperação dele, né, estava muito mais cara do que se eu comprasse aquele bem no mercado, ou então, porque ele já não tinha mais como dar, ele já estava com um desgaste tão grande que já não ia adiantar eu ficar trocando aquela peça. Ou mais, porque um bem se tornou obsoleto, às vezes um computador, né, ou então um liquidificador, ou às vezes esses equipamentos eletrônicos, muitos deles hoje são descartáveis, se tornam obsoletos, surge um novo no mercado, e aí por um preço mais em conta, mais barato, e aí não vale a pena você estar recuperando, porque sai muito mais caro. Tá certo? Então, é uma classificação que a gente tem na administração pública, mas que pode ser levada em consideração para a administração privada. Tá certo?
Bom, além disso, a gente pode chamar de estoque empenhado, ou que é a mesma coisa que um estoque reservado, que significa uma determinada quantidade de um item que você já compromete previamente que você vai entregar. E aí ele está lá no almoxarifado fisicamente, mas ele já está reservado para alguém. Tipo, olha, você reserva isso para mim porque eu vou voltar, porque eu quero, ou então chegou a ordem de serviço e você não mandou ainda. Então a gente diz que esse estoque está empenhado. Né? Como você sabe, empenho é um documento, né, no qual a administração pública reserva um determinado valor, né, e nesse caso aqui um determinado bem, para ser entregue para uma pessoa, tá certo? Estoque teórico, gente, é aquele que mesmo não estando fisicamente, ele vai ser entregue, né, de alguma forma. A gente diz que o estoque teórico é o resultado daquele estoque disponível, mais aquela parte que não está presente, porque ainda está no fornecedor. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem duas quantidades de determinada coisa, aí chega alguém e diz assim, tem que comprar mais, porque só eu quero essas duas. Não, tenha calma, eu já comprei, tá em trânsito. Então, na verdade, o meu estoque teórico é o estoque físico, as duas quantidades, e mais o que eu estou para receber, né, que ainda não chegou, mas que eu vou receber, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de estoque teórico. Estoque de antecipação. Gente, o estoque de antecipação é aquele estoque, desculpe, é aquele estoque que a gente antecipa em razão da demanda. Tipo, né, o estoque sazonal, né, uma produção sazonal. Vamos dizer que eu tenho uma fábrica de sorvete e eu sei que morango tem sazonalidade, tem períodos do ano que dá morango. O que eu faço? Eu me antecipo, compro o morango na época da safra, porque eu sei que vai ter um período que não vai ter morango. E eu tenho que produzir sorvete de morango, tá certo? Então, o estoque, por exemplo, Páscoa, né? Então, a gente está na época da Páscoa. Então, eu já compro os ovos de Páscoa antes, porque eu sei que na Páscoa eu vou vender esses ovos de Páscoa. Então, isso é o que a gente chama de estoque de antecipação, tá certo? Que aí você usa para compensar diferenças no ritmo de fornecimento ou para se antecipar a uma demanda, tá certo? Então, na realidade, a gente, quando tem demanda previsível, a gente trabalha com isso, né? Quando tem safras ou quando tem aí determinadas datas comemorativas que a gente sabe que, né, a gente tem que se antecipar aquela demanda para que a gente tenha aquele material em estoque, certo? Então, vamos lá. Dependendo da forma como a gente classifica os estoques, né, como a gente está vendo aí, né, estoque morto, estoque antecipado, ou quando a gente diz em razão do valor econômico, ou em razão da importância operacional, né, então essa classificação vai servir de base para que a gente possa dimensionar a nossa quantidade de estoque, tá certo? E agora a gente começou a gestão, né, a gente estava classificando. E aí a gente vai fazer a gestão desse estoque a partir dessa classificação. E a gente tem algumas formas da gente dimensionar, né, qual é o tamanho do nosso estoque. Só que antes da gente dimensionar, a gente tem que estudar a classificação e tem que estudar a demanda também. Então, por exemplo, existem produtos que têm demanda contínua. Existem produtos que não têm demanda. Então, a gente já sabe que aquele produto que tem demanda contínua, por exemplo, são produtos de estoque. Os produtos que a gente não tem demanda ou não tem previsão de demanda, são produtos não de estoque, tá certo? Bom, para esses produtos que têm demanda, a gente pode classificá-los como uma demanda contínua, como a gente diz, ou seja, uma evolução horizontal do consumo. Então, se você pegar aqui, você está vendo que a oscilação é pequena, né? E aí você vai ver que pelo consumo médio, pelo consumo médio, você tem ali uma oscilação pequena. Então, você diz assim, ó, eu estou sempre vendendo aquele produto, estou sempre usando aquele produto. Então, eu tenho que sempre comprar uma quantidade que mantenha o meu estoque sempre contínuo. Tá certo? Então, eu tenho que ter esse produto em estoque, porque para assegurar que não vai faltar no meu processo produtivo. Existem outros produtos, em compensação, que são sujeitos à tendência positiva ou tendência negativa. Ou seja, uma tendência crescente ou uma tendência decrescente. Os produtos de tendência crescente, por exemplo, que a gente vende bastante ou que a gente consome bastante, com certeza, na hora de eu dimensionar o meu estoque, eu tenho que estar sempre comprando uma quantidade um pouquinho a mais.
Os produtos de demanda decrescente, também, se eu percebo que todo mês eu estou vendendo menos, estou consumindo menos, claro que eu tenho que também fazer um dimensionamento do estoque, né, com valor reduzido para esse estoque. Né? Aí você diz assim, Beth, dá um exemplo. Claro, por exemplo, telefone celular. Né? Eu estava lendo um artigo que diz que a venda de telefone celular é uma venda líquida e certa. Né? Que o brasileiro gosta muito de trocar de celular, de marca ou de modelo de celular, que normalmente ele acompanha as tendências. Né? Então, é um produto de demanda crescente. Quem tem celular para vender, vende. Então, uma empresa que vende celular, né, seja qual for a empresa, ela tem que sempre fazer uma previsão de demanda um pouquinho maior, aumentar sempre alguma coisa, porque ela sabe que se ela tiver, ela vende. Existem produtos que têm demanda decrescente, ou seja, que ao longo do tempo, dos meses ou do ano, essa demanda diminui. Né? Aí eu vou dar um exemplo que eu achei muito interessante. Enceradeira. Sabe o que é enceradeira? É claro que você sabe, né? É aquela coisa que a gente encera o chão. Minha gente, hoje em dia, nessa vida moderna, quem é que compra piso que seja passível de ser encerado? Praticamente os pisos hoje já vêm encerado, né? Que é porcelanato, que é não sei o quê. Então ninguém encera chão, né? Isso era antigamente, que passava cera. Eu ainda sou do tempo, ó, que as pessoas se agachavam e passavam cera no chão e depois iam com a enceradeira passando, né? Olha como eu sou antiga. Costumo dizer, antiga não quer dizer velha. Até porque antiguidade tem valor, né? E velhice não. Então, eu sou antiga, velha não, certo? Então, veja, enceradeira. Aí, se você procurar enceradeira, você vai ter dificuldade, mas tem para vender, né? Procure que tem. Ou seja, é um consumo sujeito à tendência decrescente. Mas que, de repente, se eu sou uma loja de eletrodoméstico, eu sei que tem gente que queira, eu tenho que ter pelo menos um em estoque. Então, eu tenho que dimensionar o meu estoque a partir desse consumo, certo? Evolução sazonal do consumo. Gente, sabe o que é sazonalidade? A gente diz que sazonalidade é uma flutuação regular do consumo. Uma flutuação regular do consumo, tá certo? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Sazonal é regular. Eu já vi em prova de concurso ele botar. Né? Um consumo sazonal significa uma flutuação irregular. Gente, isso está errado. Isso é do mal. Sazonalidade significa que eu tenho algo que é sazonal, que em determinado período do ano eu vou ter aquele consumo. Eu vou ter aquela flutuação que eu tenho como prever, tá certo? O que é irregular eu não tenho como prever. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eu sei que em determinado período do ano, por exemplo, na Páscoa, eu vou vender mais ovo de Páscoa. Mas eu só vou vender ovo de Páscoa na Páscoa, eu não vou vender mais o resto do ano. Eu só vou vender panetone no final do ano. Você já viu panetone em outra época do ano? Não tem. Panetone só tem no Natal. Ou seja, isso é uma flutuação sazonal. Eu tenho como prever a minha demanda, tá certo? E nesse caso, eu também tenho como dimensionar e calcular quanto que eu tenho que comprar para eu poder vender ou para poder eu produzir, tá certo? Aí, vejam, essas são as 3 formas de consumo que a gente tem que trabalhar para que a gente possa saber, né, a partir daquelas classificações de estoque, para que a gente possa saber quanto de estoque que a gente vai ter, tá certo? Mas isso só, gente, estudar o consumo, às vezes não é o suficiente o bastante para que o administrador de materiais possa dimensionar esse consumo. Aí a gente diz que além dos métodos de estudo do consumo, a gente tem ferramentas para que a gente possa tomar decisões e dimensionar o nosso estoque. Né? Por exemplo, existe uma ferramenta que se chama projeção. Né? Projeção é a forma mais simples de você dimensionar o estoque, que você quantitativamente projeta aquilo que você quer. Então, é simples. Eu tenho um estoque aqui, por exemplo, um estoque de consumo contínuo, que foi aquele primeiro método. Então, eu vou projetar. Bom, se meu consumo é contínuo, eu vou projetar que nos próximos meses eu vou comprar essa quantidade. Se meu consumo é sujeito à tendência, também eu posso projetar, né, que eu vou comprar essa quantidade mês a mês. Se é sujeito à tendência decrescente também, se é sazonal também, certo? Então, a projeção
É uma das formas mais simples e mais utilizadas nas organizações para poder dimensionar o estoque. Mas vamos imaginar que você não consiga fazer uma projeção, né? Por quê? Porque nós estamos num ano de crise, né? Que nós não sabemos como é que vai se comportar a economia, né? E aí a gente tem que se valer, além dessa flutuação ou dessa forma de trabalhar o nosso consumo, né? Nós temos que trabalhar outras variáveis. Por exemplo, qual a probabilidade, numa época de crise, de que a gente venda todos os ovos de Páscoa que a gente vendeu ano passado? Então, por exemplo, vamos dizer que o ano passado eu tenha tido um consumo de 1.000 ovos de Páscoa, e aí eu posso dizer assim, bom, a ideia é que cresça, então a projeção é que eu compre 1.200. No entanto, nós estamos vivendo um período de crise. E aí eu vou trabalhar uma técnica chamada explicação. É quando eu uso a correlação e a regressão, né, para que eu possa, né, fazer essa relação. Então, tipo, qual a relação entre crise econômica e a compra de ovos de Páscoa? Então, eu posso fazer uma correlação, né? Por exemplo, o gráfico de dispersão, ele me mostra claramente, né, se existe correlação. Ah, eu sei que na época da Páscoa se consome tanto, só que na época de crise, de endividamento, esse valor pode cair, tá certo? Mas vamos imaginar que nem isso eu consiga, né? Que essa probabilidade me aponta para que não haja diminuição no consumo. Porque mesmo as pessoas endividadas, elas compram ovos de Páscoa, tá certo? Mas aí você não confia nisso, nessa probabilidade, nesse estudo matemático. E aí você se vale de uma outra técnica chamada de predileção. Gente, a predileção, e aí tem a ver com, a gente chama de intuição, é quando os gestores, baseados em experiências do passado, eles tomam a decisão para dimensionar o estoque. Então, eu digo a vocês que, por exemplo, nessa Páscoa, nós estamos em período de crise e, além disso, eu estou dizendo que, pela probabilidade e a estatística, que é o método da explicação, né, haveria uma diminuição no consumo. Mas, pelo meu feeling, pela minha experiência no mercado, eu diria a vocês que vamos vender a mesma coisa que nós vendemos no ano passado. Tá certo? Aí, isso é baseado em quê? No que a gente chama de predileção, né? No que a gente chama de intuição. Gente, a intuição não é um insight, é baseado numa experiência anterior. Então, eu vou dizer que em outros períodos de crise, como aconteceu em 2008, como aconteceu na década de 80, a gente, por exemplo, vendia a mesma quantidade independente de crise, porque as pessoas consomem mesmo, né, esses itens na Páscoa. Tá entendendo? Então, nós temos 3 técnicas fora os métodos quantitativos, para que a gente possa dimensionar o nosso estoque. Uma é a previsão direta, a outra é a explicação e a outra é a predileção, tá certo? Bom, já que a gente tem técnicas, né, e a gente já estudou o consumo, agora nós estamos prontos para utilizar os métodos, né, para que a gente possa dimensionar o estoque. Então, vamos imaginar que a gente vai usar a projeção, né, que é o método quantitativo para que a gente possa dimensionar o estoque. Tá certo? E aí, para que a gente possa dimensionar, por exemplo, a gente pode usar, né, o primeiro método que a gente tem, que é o método do consumo do último período. O que significa isso? Então, eu estou fazendo uma projeção, que no ano passado eu vendi 1.000 unidades e esse ano eu vou vender 1.000 unidades. Aqui está 2005, vamos botar 2015 e aqui 2016, né? Faz só 10 anos que esse exemplo estava no livro, né? Mas essa ideia da projeção é você projetar, né, quando você tem um consumo constante, quando você tem um consumo contínuo, né? Então, quando você estudou a tua curva do consumo, no método do consumo contínuo ou constante, e você viu que você tem umas oscilações pequenas, você pode utilizar esse método, ou seja, o que eu comprei o ano passado, eu vou comprar esse ano, tá certo? Mas, vamos imaginar que você tem um consumo sujeito à tendência. Ou até um consumo constante também, tanto faz. Você pode usar o primeiro método, como você pode usar esse método da média móvel. O que é o método da média móvel, gente? Em vez de você simplesmente replicar o consumo,
Você vai fazer uma média desse consumo, para você também não comprar nem mais nem menos, tá certo? E aí, como é que funciona isso? Você pega os últimos consumos, soma esses consumos e divide pelo número de itens que você tem aí. Então, você somou aqui 100, 200, 300, 400, 500, você teve 1.500, 1.500 dividido por 5, você teve 300, tá certo? Nesse caso aqui, o exemplo é de um consumo sujeito à tendência crescente. Deixa eu botar aqui, consumo sujeito à tendência. Letra péssima, mas o que eu estou dizendo é isso aqui. Consumo sujeito à tendência, certo? Nesse caso aqui é consumo crescente. E nesse caso aqui o consumo é decrescente. Certo? Bom, que aí tu vendo, 500, 400, 300, 200, 100. Aí você está vendo que está dando a mesma coisa, né? Mas aí eu queria fazer uma observação importantíssima com relação a isso. Qual é a observação? Primeiro, quando o consumo for crescente, aí a gente olha o comportamento e aí a gente consegue perceber que a média é menor do que o último consumo. Então, consumo crescente, média menor. Quando o consumo é decrescente, a média é maior. Aí você está dizendo, Beth, e para que eu quero essa informação? Simples assim. A CESP, né, e até a FCC pode colocar, ela coloca assim uma tabela enorme, 100, 200, assim, exatamente assim como está. Aí ela pergunta assim, aí ela coloca lá na alternativa de certo e errado, né? Nesse caso, né, desse consumo crescente, a média, o último, então ela bota assim, ó, o último consumo, não, vamos lá, de novo. O exemplo mostra um consumo crescente. E o último consumo deu R$500. Nesse caso, a média será maior do que R$500. Sem você precisar fazer cálculo, você já diz que isso está errado. Por quê? Porque se o consumo é crescente, a média vai dar menor do que a última média. Ou seja, se a última média ele diz que deu R$500, o consumo vai ser menor. Se o consumo for decrescente, e aí ele disser que a última média deu R$500, você vai dizer que o consumo tem que ser maior, tá certo? Então, assim, a ideia, gente, quando eu estou dando esse bizu, é que você não precisa fazer cálculo, né? Só vai precisar fazer cálculo se ele te perguntar precisamente qual é a média. E mesmo assim, se você tiver um consumo crescente e ele te der um valor de uma média que for menor do que o último consumo, você vai precisar fazer cálculo. Mas se for maior do que o último consumo, você já sabe de cara que está errado, você não precisa nem fazer cálculo. Você está entendendo? Por exemplo, se ele coloca aqui um negócio como esse, aí ele bota assim, ó, uma tabela como essa, aí ele bota assim, ó, é correto afirmar que a média será igual a 600. Vamos dizer que ele coloca uma questão como essa, com essa tabela. Você vai de cara, você vai ficar calculando para ver se dá 600? Claro que não, minha gente. Você já sabe que isso aqui está errado. Por quê? Porque quando o consumo é crescente, a média sempre será menor do que o último consumo. Então, nunca poderá ser 600. Nesse caso aqui também, se ele te dá uma tabela como essa e te disser assim, ó, a média móvel será em torno de 50 mil peças. Ora, 50 mil peças, gente, é menor do que o último consumo. Do que o último consumo. Nesse caso, se o consumo é decrescente, isso também está errado. Por quê? Porque a média tem que necessariamente dar maior do que o último consumo. Você está entendendo? É um bizu para você economizar de não fazer cálculo. Aí você diz assim, Beth, então resume isso para eu fixar. Resumo crescente, desculpa, resumo, né? Ó, consumo crescente, média menor. Ó, consumo crescente, média menor.
Consumo decrescente, média maior. É o contrário. É o contrário. Consumo crescente, média menor. Consumo decrescente, média maior. Tá claro isso, média móvel ponderada? Pronto. No próximo bloco, a gente vai falar de uma forma da gente corrigir essa média que fica menor ou maior de acordo com o último consumo. Porque você imagina, se eu tenho um consumo crescente de 500, a última aqui é 500, né? 500. E aí eu vou comprar só 300. Ou seja, poxa, se eu tenho um consumo de 500 e eu comprar só 300, vai faltar 200. E no outro caso também, o consumo é decrescente, no caso aqui deu 100, e aí eu vou ter que, vou comprar 300, ou seja, eu vou comprar 200 a mais, vou ficar com aquilo ali, um estoque ocioso, um estoque que eu vou demorar para vender. Então, talvez esse método não seja melhor quando eu tenho daí um consumo para comprar uma quantidade maior para não ficar com estoque. E aí a gente vai ver que a gente vai usar uma ponderação nos últimos períodos para que a gente dê maior valor aos últimos períodos e não aos primeiros, para corrigir essa diferença que a gente tem aí. Mas vamos ver isso no próximo bloco, tá?